Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como Mundo da Lua e Castelo rá tim Nesse vídeo eu estou com dupla personalidade. Quantos lados tem uma bolinha de ping-pong? Quantos lados tem uma bolinha de ping-pong? Não sei. Uma bolinha de ping-pong tem dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. A gente vai ter mais 5 adivinhações como essa que estão no livro Que História é Essa? 2. Mas para saber a resposta você vai ter que assistir até o fim. Então se você gostar, por favor, se inscreva. E se curtir, curta também. O que é que tem 6 pernas, 2 braços e um rabo? Antes de falar do Que História é Essa 2, vou falar um pouquinho do Que História é Essa 1. Que história é essa de que história é essa? Ora essa. Muito bem. O que é esse livro? Esse é um livro de novas histórias com personagens de contos antigos e famosos. Mas não os personagens principais. Os heróis dessas histórias são aqueles que a gente nem lembra que existem nos contos famosos. E esse livro é, ao mesmo tempo, um livro de adivinhações. Quem ler as histórias está desafiado a descobrir de qual dos contos antigos cada um dos personagens faz parte. Então, por exemplo, a história do Pinóquio não é a história do Pinóquio, é a história da baleia. E o Pinóquio só passa de vez em quando pela história. E aí, depois de cada história, eu falo um pouquinho do autor. Por exemplo, do Pinóquio eu falo do Carlos Collodi, que é a pessoa que inventou e escreveu a história. Ou então de pessoas que recolheu a história, histórias folclóricas, histórias antigas que ninguém sabe quem inventou e colocou no papel pela primeira vez. Ou é a última coisa que você tira quando se deita para dormir? Hã? Devido ao grande sucesso do Que História é Essa, eu escrevi o Que História é Essa 2, que segue o mesmo esquema, com histórias com personagens secundários no papel principal, e depois de cada história eu falo sobre o autor ou sobre o assunto da história. Então, nesse caso, por exemplo, tem a história de um besouro, e depois eu falo sobre o pai da Emília, que é o autor, que você sabe muito bem quem é, que escreveu uma história que tem um besouro que passa pela história, só que nesse caso ele é o principal. E aí esse livro tem também várias seções. Se você tem 20 melancias numa das mãos e 30 abóboras na outra, o que é que você tem? Uma das seções que tem no Que História é Essa 2 é uma que chama Você Sabia? Você sabia que em algumas versões da história da Cinderela o sapatinho de cristal era de couro ou de pele? E que numa delas o príncipe não precisou experimentar o sapatinho na princesa para saber se era dela, porque assim que chegou perto do pé da moça, o sapatinho saiu voando e se encaixou direitinho no pé dela, como se tivesse sido atraído por um ímã. Se sabia, muito bem. Se não sabia, muito bem também, porque ficou sabendo. Como é que um elefante coloca a tromba dentro da boca de um jacaré? A seção que tem nesse livro é uma que chama Leia, Pense e Decifre, que um personagem de contos antigos fala sobre ele mesmo, e aí você tem que adivinhar de que história ele faz parte. Muito bem. Leia, pense e decifre. Apesar de ser bem peludo, não poderia morar em lugares onde a temperatura é baixa, como vários da minha família, porque sou bastante friorento. Ao contrário de alguns parentes meus, não tenho talento artístico para enganar seres humanos, principalmente aqueles mais espertos, as crianças. Meus quitutes preferidos são uma boa feijoada, presunto cozido com batatas e repolho e toicinho frito com polenta. Quem foi que eu quase mordi, mastiguei e engoli? A. Os 3 porquinhos. B. Um menino russo chamado Pedro. C. A Chapeuzinho Vermelho. Bom, nesse caso, são os 3 porquinhos, né? Porque ele é feorento, então ele não poderia morar na Rússia. E ele não sabe enganar criança, então ele não poderia enganar o menino chamado Pedro, nem a Chapeuzinho Vermelho. Tá certo? Por que as bruxas usam vassouras para voar? Outra seção que só tem nesse Que História é Essa, o 2, é uma que chama Personagens de Contos Antigos de quem quase ninguém ouviu falar. Então tem, por exemplo, o Frederico, o relógio de sapato de bico fino, que é um personagem que faz parte da história João e o Pé de Feijão. Não é sempre que ele faz parte dessa história. É geralmente quando uma pessoa assim, com uma imaginação um pouco exagerada escreve essa história. Tá bom? Então, e aí nesse canal, nesse mesmo canal de YouTube, você pode assistir 2 histórias que tem nesse Que História é Essa 2, que é Crisângela, a fada bailarina,
E qual que era? Uma menina chamada Chapeuzinho Azul. Ok? E agora vamos para as respostas das adivinhações. Vamos ver quantas você conseguiu decifrar. O que é que tem 6 pernas, 2 braços e um rabo? Um homem cavalgando um cavalo. Qual é a última coisa que você tira quando se deita para dormir? Os pés do chão. Se você tem 20 melancias numa mão e 30 abóboras na outra, o que é que você tem? Mãos muito grandes. Como é que o elefante coloca a tromba dentro da boca de um jacaré? Com muito cuidado. E por que as bruxas usam vassouras para voar? Porque os aspiradores de pó são muito pesados. Bom, então, muito obrigado pela sua atenção. Tchau. Tchau.